Áudio 40, do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 31. Quanto à minha filha. Eu me vi a mim mesma como Abraão, quando estava indo sacrificar seu filho. Nosso Senhor teve piedade do lamentável estado de minha filha e ordenou as coisas de tal forma que o bispo de Genebra escreveu para o padre Lacombe com o intuito de que viesse o mais rápido possível ver-nos e consolar-nos. No momento em que vi aquele padre, surpreendi-me ao sentir uma graça interior, que poderia chamar de comunicação, como nunca havia experimentado antes com nenhuma outra pessoa. A mim me parecia uma influência da graça provinha dele. A mim me parecia que uma influência da graça provinha dele e chegava a mim pelos recônditos da alma. Passava de mim para ele e de tal maneira que ele sentia o mesmo efeito. Como uma maré de graça provocava um fluxo e um refluxo, flutuando sobre o oceano divino e invisível. Esta é uma união pura e santa, que somente Deus opera, e que ainda tem subsistido e até aumentado. É uma união isenta de toda fraqueza e de todo interesse próprio. Faz com que aqueles que por ela são abençoados regozijem-se ao ver-se a si mesmos e também aos que são amados, cheios de angústias e aflições. Uma união que não tem necessidade da presença do corpo. Em certas ocasiões, a ausência não se faz mais ausente, nem a presença mais presente. Uma união desconhecida para os homens, exceto para os que chegam a experimentá-la. Só pôde ser experimentada entre aquelas almas que estão unidas a Deus. Como eu nunca havia sentido antes este tipo de união com ninguém, naquele momento ela me pareceu algo bastante novo. Não tinha dúvidas de que provinha de Deus, longe de afastar os pensamentos dele. Ela tendia a atraí-los a ele, de um modo mais profundo. Dissipava todas as minhas dores e estabelecia-me na mais profunda paz. Deus deu a ele, a princípio, uma grande abertura para comigo. Relatou-me as misericórdias que Deus lhe havia mostrado e várias experiências sobrenaturais que, a princípio, deram-me certo temor. Eu suspeitava que havia certa ilusão, principalmente no que se referia à sua forma de falar do futuro. Mas pouco imaginava eu que Deus iria usar-me para tirar-lhe desse estado e levá-lo àquela fé desnuda. Porém, a graça que fluía de seu interior para minha alma tirou-me aqueles temores. Vi que ela se unia a uma extraordinária humildade. Longe de entusiasmar-me com os dons que generosamente Deus lhe havia concedido, ou com seu profundo conhecimento e saber, não havia outra pessoa que pudesse ter uma opinião mais baixa de si mesma do que ele. Quanto à minha filha, ele disse que o melhor seria levá-la para Toulon, onde, em sua opinião, era um lugar muito adequado para ela. Quanto a mim, depois de ter-lhe mencionado minha aversão à forma de vida dos novos católicos, ele me disse que não lhe parecia que meu lugar fosse entre eles. O melhor seria permanecer ali, livre de todos os compromissos, até que Deus, pela direção de sua providência, me fizesse saber como haveria de dispor-me e atraísse minha mente ao lugar para onde haveria de mudar-me. Eu já havia começado a levantar-me à meia-noite, com regularidade para orar. Levantava-me com essas palavras que vinham subitamente à minha mente. Está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus, capítulo 10, versículo 7. A isso estava associada a mais pura, penetrante e intensa medida de graça que eu já havia experimentado.
Embora o estado de minha alma já permanecesse em novidade de vida, esta nova vida não estava nesta imutabilidade na qual havia se mantido desde então. Era uma vida que começava e um dia que florescia. Um dia que se vai abrindo até chegar ao meio-dia. Um dia que nunca é precedido pela noite. Uma vida que não mais teme a morte, ainda que esteja na morte, pois aquele que sofreu a primeira morte nunca mais será ferido pela segunda. A partir da meia-noite, continuei de joelhos até as 4 horas em oração, em uma doce comunhão com Deus. E também fiz o mesmo na noite seguinte. No dia seguinte, depois das orações, o padre Lacombe disse-me que tinha uma certeza muito grande de que eu era uma pedra que Deus havia designado para os alicerces de um grande edifício. Ele não sabia mais sobre esse edifício do que eu mesma sabia. Portanto, seja como for, tanto de sua divina majestade haverá de fazer uso de mim nesta vida, por algum desígnio que só ele conhece, ou fará de mim uma das pedras da nova Jerusalém celestial. Parece-me a mim que essa pedra não pode ser polida, senão por golpes de martelo. Nosso Senhor tem concedido a esta minha alma as qualidades da pedra, a firmeza, a resignação, a insensibilidade e a capacidade de suportar a tribulação sob a ação de sua mão. Levei minha pequena filha para as Ursulinas de Toulon. A menina afeiçoou-se muito ao padre Lacombe e dizia: ele é um bom padre, é de Deus. Aqui encontrei um eremita a quem chamavam Anselmo. Era uma pessoa da mais excelsa santidade, raras vezes vista por muito tempo. Era natural de Genebra. Deus milagrosamente o havia tirado dali aos 12 anos. Aos 19 anos ele havia adquirido o hábito de eremita da ordem de Santo Agostinho. Ele e outro eremita viviam sozinhos em um pequeno mosteiro, onde não viam a ninguém senão aos que visitavam a capela. Havia vivido 12 anos nessa cabana, sem comer outra coisa senão legumes com sal e às vezes azeite. 3 vezes por semana alimentava-se de pão e água. Nunca bebia vinho e geralmente só fazia uma refeição no dia. Usava uma camisa feita de uma áspera pele e dormia no chão. Vivia em um contínuo estado de oração e na maior humildade. Deus havia feito, por seu intermédio, muitos sinais. Este bom eremita tinha fortes convicções com relação aos desígnios de Deus para o padre Lacombe e para mim. Contudo, ao mesmo tempo, Deus mostrou-lhe que insólitas angústias estavam à nossa espera, que ambos estávamos destinados ao socorro de almas. Ao contrário do que eu esperava, não encontrei nenhum lugar apropriado para minha filha em Toulon. Eu me vi a mim mesma como Abraão, quando estava indo sacrificar o seu filho. O padre Lacombe disse: bem-vinda, filha de Abraão. Não estava muito animada em deixá-la ali e não podia levá-la comigo, pois não tínhamos lugar. As meninas pequenas do convento, a quem pegavam para torná-las católicas, estavam todas misturadas e haviam adquirido hábitos perniciosos. Não pensei que seria bom deixá-la ali. O idioma do país, onde quase ninguém entendia o francês, e a comida, que ela não conseguia comer por ser muito diferente da nossa, eram grandes provações. Despertou-se toda a minha ternura por ela e eu me vi a mim mesma como sua destruidora. Experimentei o que Agar padeceu quando abandonou seu filho Ismael no deserto
para que não tivesse de vê-lo perecer. Pensei que se eu tivesse me aventurado a expor-me, deveria ao menos poupar minha filha. A perda de sua educação e até de sua vida parecia-me inevitável. Tudo parecia sombrio no que dizia a respeito a ela. Com sua disposição natural e boas qualidades, ela poderia suscitar admiração se educada na França, e provavelmente teria propostas de casamento como as que jamais poderia esperar encontrar neste pobre país, no qual, por outro lado, ainda que se recuperasse, nunca iria encaixar-se em nada. Aqui ela não podia comer o que lhe era oferecido. Todo o seu sustento consistia em um caldo um pouco desagradável e mal recebido que eu a obrigava a tomar contra sua vontade. Eu parecia um segundo Abraão, segurando o cutelo para matá-la. Nosso Senhor queria que eu a sacrificasse, sem nenhum consolo e cheia de tristeza. Era à noite que eu dava vazão a ela. Ele me fez ver, por um lado, a dor de sua avó, caso chegasse a ela a notícia de sua morte, a qual ela imputaria o fato de eu a ter arrancado de seu lado. Por outro, a dura repreensão iria estender-se a toda a família. Os dons naturais com os quais ela havia sido dotada eram agora flechas pontiagudas que me traspassavam. Creio que Deus dispôs as coisas assim para purificar-me de um excessivo apego humano que ainda havia em mim. Depois que deixei as Ursulinas de Toulon, elas mudaram sua dieta e lhe deram o que era apropriado. Em pouco tempo, ela se restabeleceu.